Irmãos, acharam? Amém. Amém. Então vai dizer assim, irmãos, a palavra de Deus. A partir do verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já realizasse nessa noite. E te pedimos, Jesus, venha ministrar a tua palavra nos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Então, Pai, fale com a gente. E o teu Espírito, ó Pai, de verdade, ó Pai, esteja, Pai, ministrando. Tu sabes, ó Pai, o que precisamos ouvir. Eu sei, Pai, que cada um aqui, Pai, antes de sair de casa, orou a Ti, te pedindo para ouvir a tua voz. Então, fale com a gente, Senhor. Oramos a Ti, ó Pai, que tudo aquilo que vem roubar a Tua palavra caia por terra. Pai amado, toda ação do maligno, toda distração, toda dor, Pai, nós repreendemos na autoridade do Teu nome. E oramos a Ti, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, venha cumprir o propósito dela, Pai. Ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito para a Tua glória. Usa-nos, Pai, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como andam os seus sentimentos? Como andam os seus sentimentos, irmãos? São estados afetivos duradouros que surgem como resposta à forma como percebemos e interpretamos as experiências, situações e memórias. Sentimentos. Eles envolvem a nossa atividade mental consciente e estão profundamente ligados à história da nossa vida, valores e relações pessoais. Hoje, irmãos, nós finalizamos esta série chamada Criptonita, destruindo aquilo que rouba a nossa força. E talvez esta seja a sua criptonita. Segundo as histórias, por que da criptonita, né? Segundo as histórias de quadrinho, a criptonita é um fragmento do planeta do super-homem que, quando aproximado dele na Terra, o enfraquece. E da mesma forma, a Bíblia revela que o pecado, além de ofender a Deus, tem o poder de roubar as nossas energias. Talvez esse sentimento seja aquilo que está roubando as suas energias. Nesta série a gente conversou sobre vários temas. Domingo passado o pastor Fábio falou sobre os relacionamentos e hoje a gente vai falar sobre sentimentos. E a pergunta é então, a sua criptonita são os sentimentos? Essa é a sua criptonita? Irmãos, quantas pessoas de repente estão bem, estão orando, estão servindo a Deus, saem de um culto como esse, vendo vários mover de Deus, saem cheio, pleno do Espírito Santo, e de repente algo acontece, e vem à tona aquele sentimento novamente, um sentimento ruim, traz à tona alguma situação do passado, algum sentimento de mágoa, algum sentimento de rejeição, algum sentimento vem, de repente vem uma dificuldade, aí vem a depressão, e de repente a pessoa cai. De repente,
decorrer da semana, dificuldades da família, dificuldades do trabalho, e de repente surgem novamente os sentimentos, e aí a pessoa cai novamente, a pessoa não consegue manter-se. Os sentimentos podem ser positivos, como amor, alegria, gratidão, ou negativos, ruins, como tristeza, raiva, medo, o que tem ocupado o seu coração. Esse sentimento, todos os seres humanos sentem isso, né? Tem sentimentos. Em Provérbios 16:32 nos ensina a importância de nós controlarmos os nossos sentimentos. Você tem conseguido controlar? Quando nós não conseguimos controlar os sentimentos, em Provérbios 16:32 vai dizer que nós somos como uma cidade sem muros. Quando isso está sendo escrito, irmãos, ali na época de Salomão, havia uma necessidade enorme de ter muros na cidade. Uma cidade sem muro, uma cidade que qualquer um invade. Mesmo nos nossos dias, irmãos, eu não sei se você assiste um programa chamado Operação Fronteira. Vocês gostam? Eu gosto dessas coisas, eu fico lá assistindo. Olha a importância de ter guardas ali, né, nas nossas fronteiras, que impede que venha entrar drogas no nosso país. Tem essa tentativa de impedir que entre armas ilegais, tem a tentativa que entre aparelhos furtados, né, sonegados, enfim, tem uma função, esses guardas que ficam nas fronteiras. Olha a importância também de ter os muros de uma forma geral, senão qualquer outro país conseguiria invadir aqui com muita facilidade. Então, nesse contexto, a Bíblia está falando: se eu e você não conseguirmos controlar os sentimentos, nós somos como essa cidade que qualquer um invade. E quando eles invadiam ali naquela época, eles destruíam a cidade. E vamos parar para pensar, irmãos, às vezes a nossa vida tem áreas destruídas, porque os sentimentos, né, a gente não consegue controlá-los, e na hora da ira, na hora da raiva, falamos o que não deveríamos, e aí a gente estraga o casamento, a gente estraga a relação com o filho, a gente acaba sendo grosseiro no trabalho, perde uma oportunidade de emprego, pessoas se afastam da gente porque o nosso temperamento está muito forte. E aí as pessoas acabam se afastando porque a gente não consegue se controlar. E aqui o Provérbios nos ensina que devemos então controlar, porque o nosso dia a dia, muitas vezes, irmãos, vai querer levantar dentro de nós sentimentos ruins, quer seja no trânsito, no trabalho, colegas de trabalho, quer seja em família, e nós precisamos ter esse domínio próprio em nome de Jesus. Eu acredito que os sentimentos, irmãos, é a criptonita de muita gente. Talvez seja o seu. Digo para os irmãos com muita humildade, durante uma boa parte da minha vida foi o meu. E eu me vangloriava, porque eu era a pessoa que não levava desaforo para casa. E talvez você aqui também seja essa pessoa que se vangloria, porque não leva desaforo para casa. Bateu, levou. E muitas vezes fala mais alto. Se a pessoa está falando alto, é que você fala mais, você vai até as últimas consequências. Eu costumava dizer, irmãos, quando a pessoa caía nisso, ela entrava no meu mundo, onde eu era muito bom nisso. Se você era uma época em que a indiferença e tudo isso, todos esses problemas e todos esses sentimentos de raiva, ira, irmãos, eu manuseava e achava que isso era uma defesa, achava que isso era algo bom. Mas, irmãos, talvez você também está sendo enganado, como eu fui durante um bom tempo na vida, e precisa ser restaurado. Quanta confusão eu arranjei, quantos relacionamentos foram quebrados, quantas oportunidades perdi, porque eu não conseguia controlar os sentimentos. Você é assim também? E de repente está tendo um histórico assim de pessoas se afastando. E aí aqui vem então, irmãos, não é, eu vou dizer para ti, não é porque a gente está na igreja, lembre-se, eu cresci na igreja, mas mesmo dentro da igreja eu tive muita confusão. Você é assim? E fica arranjando confusão e entra e permite vários sentimentos brotarem, e fica alimentando às vezes situações. E eu te convido essa noite então a você estudar comigo a palavra e ver como nós podemos vencer, como nós podemos verdadeiramente ter controle disso. A pergunta é: até quando os sentimentos vai ser a sua criptonita?
Até quando você vai acessar o Instagram e de repente vai despertar dentro de você um sentimento de inveja, porque você vê que o teu amigo está fazendo a viagem que você gostaria de fazer, porque de repente ele está postando foto da família e de repente está batendo dentro de você, porque você olha para a sua família e a sua família está destruída. Está postando foto de casamento e você lembra do seu casamento e vê que o seu casamento está passando dificuldade. Aí vem às vezes inveja, vem ódio, vem aquele sentimento, Deus, porque ele e não eu. E às vezes dentro da igreja, pessoa dando testemunho e de repente, em vez de nos fortalecer, começa a brotar, Deus, como pode? Eu oro mais. Sentimentos às vezes de rivalidade, sentimentos que às vezes brotam, irmãos, e nós precisamos vencê-los em nome de Jesus. E hoje nós vamos estudar como fazer. Os sentimentos são a sua criptonita. Lá no seu trabalho, quando alguém fala contigo e você não gosta, como é a sua reação? E de repente você estava na paz, estava tranquilo, estava até ouvindo louvor, e de repente ali você vê todo um sentimento de raiva, todo um lado ruim. Sentimentos são a sua criptonita. Os sentimentos têm atrapalhado o seu casamento, os sentimentos têm atrapalhado o teu relacionamento, e às vezes até com Deus. Às vezes está orando e brota. Já aconteceu? Brota uma raiva. E por isso, irmãos, nós precisamos nos atentar. E tem sido, volto a dizer, a criptonita de muitas pessoas. De repente, muitas áreas da sua vida, irmãos, está uma bênção. Mas enquanto você não tratar desses sentimentos que estão aí dentro, sentimentos do passado, mágoa, rejeição, ódio, precisam ser tratados. Enquanto não tratar, isso vai gerar problemas. Então a Bíblia vem falar, a Bíblia vem dar um antídoto para nós, vem dizer como vencer isso, para que a gente não seja presa fácil. Nós vamos estudar então 3 atitudes simples, e a primeira dela é: não dê lugar ao diabo. Está aí, está no versículo 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Você já ficou irado? A pergunta é: você já ficou irado sem pecar? Porque às vezes, irmão, a gente fica bravo, irado, e aí toma conta, não é assim? Falamos o que não devíamos, reagimos da forma que não deveríamos, e ainda a gente justifica: mas ele que foi folgado, ele que me provocou, ele que fez isso, quase assim, a pessoa mereceu, estava quieto, mereceu. E aqui nós vem falar, nesse contexto, ele fala: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque, irmão, se a gente não apaziguar a ira, isso vai tomar conta. Ela não desaparece logo de manhã, como você já percebeu. E se você alimenta isso, esses sentimentos vão criando raiz. Lá em Eclesiastes vai dizer que eu e você não devemos ser rápidos para ficar irados, porque a ira ocupa o coração dos tolos. Estamos sendo tolos e estamos desprezando algo que é tão perigoso, porque a Bíblia fala, irmãos, não deem lugar ao diabo. Lembra-se, irmãos, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Os irmãos conhecem o versículo, está em João 10:10. E sentimentos ruins abrigados no coração geram malignidades por onde passa, gera morte, roubo, destruição, inclusive nos relacionamentos. Quando eu e você, irmãos, ficamos abrigando e a gente não trata, guarde isso no seu coração. Todo sentimento que não é tratado, todo sentimento que você não leva à cruz e crucifica, isso de algum momento vai se voltar contra você. Em algum momento o inimigo vai usar isso contra você. Então vamos parar aqui para pensar numa questão de relacionamentos mesmo. Todo sentimento que não é bem cuidado, ele vai tomar espaço e ele mata relacionamentos. Lá em 1 João, o apóstolo vai dizer que o ódio é como você assassinar uma pessoa, porque de fato ela morreu para você. Quantos relacionamentos, irmãos, por causa de sentimentos, estão mortos? Mas o Senhor Deus
o texto que nós lemos trata disso. E às vezes, irmãos, acaba morrendo esses relacionamentos. E relacionamentos de pessoas que estão distantes agora, ou relacionamentos que estão próximos de nós. E nós vamos nos afastando. Já aconteceu isso com você? E você vai se afastando das pessoas. Você vai desconfiando das pessoas. Você, a pessoa te decepcionou e você guarda mágoa. Você já sentiu mágoa de alguém? Eu, enquanto uma pessoa que já sentiu mágoa, é tenebroso. Você carrega a pessoa para cima e para baixo. E não tem como. Guardou mágoa, guardou esses sentimentos, está dando espaço para o diabo agir dentro do relacionamento. E às vezes, irmãos, é dentro da família. Pasmem, família cristã. E precisa ser cuidado. Às vezes nós somente, irmãos, acomodamos as coisas. E pensamos, tudo bem, eu não vou voltar mais nesse assunto. Tudo bem, o que passou, passou. Mas eu digo para ti, por que não perdoar e consertar? Você já percebeu, irmãos, que muitas vezes, na hora da briga, a gente ressuscita coisas do passado? Já aconteceu com você? Aí vem na mente, não vem? Aí você fala, não, já está tudo ok, mas na hora da briga você lembra. E lembra com detalhes às vezes. Há 10 anos atrás estava chovendo e você estava vestindo tal roupa e tal e pá. Por quê, irmãos? Você está preso lá. E às vezes você está preso lá no passado, aplicando muita coisa e perguntando a si mesmo porque a vida não anda. A vida não anda porque está dando aí de repente lugar ao diabo. Quais são os relacionamentos que precisam ser tratados? Para de dar lugar ao diabo. Às vezes somente na mágoa, não, irmãos, mágoa, inveja. Às vezes a gente não comenta muito isso na igreja, não? Inveja. Às vezes, sentimentos, irmãos, dos mais diversos, ruins, está sendo tratado. Você já levou a cruz. Atitudes, então, irmãos, necessárias, que eu e você precisamos, então, ter. Vai estar aí no versículo 25 e no versículo 31. A primeira dela vai dizer, fazer morrer. Lá em Colossenses 3,5, o apóstolo dizendo ali para a igreja, façam morrer. E ele vai citando esses sentimentos ruins. Trata-se de uma ação firme e contínua para eliminar, destruir comportamentos e sentimentos pecaminosos e mundanos. Contínua. Talvez, irmão, você já entrou numa fase da vida onde você percebeu que em alguns lugares e circunstâncias brotam esses sentimentos. Então, vou dar um exemplo pessoal. Durante muito tempo na minha vida, eu tinha um problema muito sério no trânsito. Então, qualquer coisa virava muita coisa no trânsito. Já aconteceu com você? Já? Qualquer coisa virava muita coisa. Então, assim, irmãos, eu não xingava, mas a buzina substituía, né? Em vez de eu xingar a pessoa, eu ia na buzina. Ficava bravo. Você já buscou alguém? Aí você vai fechar o semáforo e você torce que vai emparelhar os carros, não é? Para você dar aquela olhada. Já aconteceu isso com você? Eu fazia essas bobeiras. E aí eu fui vendo que, nossa, Jesus, não tem nada a ver, né, com o Senhor. Tanta confusão desnecessárias. E aí eu entendi, Jesus, eu preciso abandonar isso não é bom, não é isso que o Senhor quer. Então eu comecei a fazer o que, irmãos? Acontecia a fechada, ou que seja, uma situação que me desagradava, aí eu já até abaixava a cabeça para fugir, né, da situação, abaixava a cabeça, mas como estava o coração ardendo ali de raiva, ardendo de uma vontade de revidar de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, irmãos, a gente já entrou no processo, e você já entendeu, se eu ficar nesse contexto vai dar ruim, mas o Senhor não quer somente isso de você. Fazer morrer não é somente isso, não é somente o marido ou a esposa fazer algo ruim, ou o filho, e a gente se calar. Você está calado na boca, mas o seu coração está gritando, não é verdade? A ideia do texto, irmãos, não é essa. A ideia do texto, quando fala fazer morrer, é exatamente entrar nesse processo de uma ação firme e contínua, de quem não somente agora controla
vai agora em oração dizer: Deus, eu não quero mais ter esses sentimentos assim. E foi exatamente isso, irmãos, que eu fui levando ali em oração, falando: Deus, não pode, uma hora isso. Por quê, irmãos? Uma hora isso vai dar ruim. Enquanto nós não trabalharmos esses sentimentos e não fazer morrer, em algum momento esse sentimento vai se levantar, porque ele está vivo. É como aquele vírus, irmãos, que ainda não foi curado plenamente. Você já teve aquela gripe que você não cuidou bem, e de repente ela passa algo rápido, mas você não tomou a medicação correta, e ela vai se prolongando, e ela se torna um perigo de virar uma pneumonia ou coisa assim. Assim é como muitas vezes nós tratamos os sentimentos. A Bíblia fala: faça morrer. E quando a Bíblia fala faça morrer, irmãos, porque a Bíblia sabe que todo esse sentimento, quando não é tratado, e quando nós não eliminamos ele, em algum momento ele vai se levantar na sua vida, e você vai passar vergonha, você vai arranjar confusão, e você vai se ver com áreas da sua vida sendo expostas de uma maneira bem ruim, e áreas da sua vida sendo destruídas por causa desses sentimentos. E a pergunta é: você já fez morrer? Como andam os sentimentos? Ou somente você deu uma acomodada, deu aquela maquiada e está fazendo de conta que está tudo bem? Te convido hoje a você fazer morrer, ação firme, contínua, para destruir isso. Dá uma sondada no coração, irmãos. Eu cresci na igreja, pequenininho, vendo conversas das amigas da minha mãe, e tantas vezes, irmãos, eu ouvi conversas de pessoas falando assim: eu já perdoei, mas dentro do coração, irmãos, não tinha perdoado. Os exemplos, a forma de falar, eu olhava e ficava pensando: acho que era mais fácil confessar o pecado, dizer que não perdoa ainda. Fazer morrer não é fazer de conta que aquilo não existe. Fazer morrer é encarar a situação e falar: Jesus, isso aqui está muito vivo dentro do meu coração, mas isso não é bom. E hoje eu quero verdadeiramente entrar nesse processo de estar sendo transformado pelo Espírito Santo. Está disposto em nome de Jesus? Uma outra questão que a Bíblia vai falar é livrar-se. E livrar-se traz uma ação de renunciar, rejeitar, abandonar, deixar para trás, como está em Colossenses 3,8. Livrar-se, irmãos. E eu sei, irmãos, que talvez você já tenha assistido também um programinha, que de vez em quando eu assisto, esse eu gosto menos, chamado Acumuladores Compulsivos. Acho que é isso o nome. Já assistiu, já? Acumuladores Compulsivos? Dá um desespero aquele programa, né? Que a pessoa não se livra de nada, não consegue andar na casa mais porque ela guarda tudo. Irmãos, às vezes no decorrer da vida nós nos tornamos acumuladores compulsivos, e a gente guarda coisas no nosso coração que a gente já deveria ter se livrado, e a gente vai guardando. É aquela pessoa assim, ela fala assim: eu perdoo, mas não esqueça essa frase, alguma coisa assim. Irmãos, ela vai guardando tudo, ela fica ali memorizando cada falha de cada pessoa. Isso não é bíblico, isso não é bom. Esse tipo de pessoa, eu já fui assim, ela vai estar em pé de guerra a cada momento. Eu te convido, irmãos, a ter algo que eu aprendi muito com a minha esposa. Ela perdoa e esquece com uma facilidade assim sensacional. Às vezes, irmãos, nós ficamos ali guardando cada situação, e a gente sofre sem necessidade. A Bíblia hoje diz aí para nós em Colossenses 3,8: livres. Está disposto hoje a deixar aqui no pé da cruz todo esse sentimento ruim que está te aprisionando e está trazendo tanta dor? Vamos deixar hoje nos pés da cruz. Vamos hoje entregar ao Senhor, falar: Deus, eu estou me rendendo, eu não quero mais que isso seja algo destruidor na minha vida. Em Hebreus 12,15 vai dizer para nós sobre arrancar a raiz e a amargura, porque dela muita gente pode ser contaminada e destruída. Raiz, irmãos, eu acho bem interessante que o autor de Hebreus, ele fala sobre uma questão de raiz, porque é exatamente isso que os sentimentos ruins criam em nós. E eu tenho certeza que você em algum momento da vida já brincou no quintal. Eu não sei se vocês são de grandes agricultores, mas no mínimo já deve ter plantado alguma coisa, e já deve ter visto que coisa que é fácil de arrancar, mas já deve ter percebido que tem coisa que dá um trabalho. Às vezes, irmãos, eu tenho um pequeno quintal, uma pequena terra, tem coisa que é fácil de arrancar, agora tem coisa que dá uma dificuldade, né? Você vê que a raiz, ela deu uma aprofundada. E assim também, irmãos, ocorre com alguns sentimentos em nós. Tudo aquilo que não é cuidado vai criar raiz, e a gente ficou ali alimentando.
Porque a mente traz. Quantas vezes, irmãos, um exemplo prático aqui. Quantas vezes você, por exemplo, lavando louça, e você estava feliz e contente, e de repente veio um pensamento de alguma coisa no passado. Já aconteceu com você? Estava em paz. Aí a tua mente traz de volta, e você revive toda aquela raiva. Já aconteceu? Ou você está no trânsito, está em algum lugar, dormindo, indo dormir, e de repente vem. Se você for uma pessoa sábia, você vai falar: cara, eu não quero alimentar isso, estou perdoando em nome de Jesus. Agora, quantas vezes, irmãos, a gente alimenta e fica com aquela raiva da situação, raiva daquela pessoa? Digo que aí começa essa raiz. Até então era uma semente, irmãos. Frustrações na nossa vida, até então era uma semente. Situações da vida, decepções, até então uma semente. Mas se nós não tratarmos, toma raiz, irmãos, e aí contamina muita gente. Quem aqui, irmãos, olha o perigo, olha a responsabilidade de pai e mãe. Quem aqui muitas vezes, irmãos, está com raiva de A, B ou C e acaba compartilhando dentro da casa, dentro da família, e o filho toma partido. Aí o filho, até então, que deveria ter o coração protegido da situação, ele vai tomar partido. E eu sei que é legal, irmãos, quando nós estamos em guerra com alguém, é legal ter pessoas que são partidárias, não é? Mas não é sábio. Você está transmitindo a sua mágoa, em vez de transmitir a paz. Dentro da sua casa, você tem transmitido mágoas, está brava com o marido, compartilha com o filho, você está transmitindo mágoa. Está brava com a sogra, transmite para os filhos, você está transmitindo mágoa. Como anda assim essa questão, irmãos, prática do nosso dia a dia familiar? E às vezes, em vez de ser bênção, irmãos, a gente acaba levando malignidades para dentro da nossa casa. Não dê lugar ao diabo. Não permita que o inimigo crie a raiz dentro do teu coração. Não permita que ele ganhe esse espaço. Então, o diabo, irmãos, tem encontrado lugar em muitas vidas e famílias através de sentimentos maus. Por isso, irmãos, nós precisamos nos atentar. Você já leu o livro de Jó? O homem perdeu tudo. Você não vê esse rapaz se voltando contra a mãe, contra os filhos, ou até mesmo contra a esposa. Como tem sido, ele conseguiu guardar o coraçãozinho dele. Como tem sido isso com você, comigo? Como a gente tem reagido, irmãos? Há um Deus que fala para mim e para você: dê a outra face. Tem dado a outra face? Agora tem um dito popular que fala também: eu tenho dois braços, não é isso? E a pessoa quer reagir. Jesus vai ensinar: dê outra face, não dê lugar ao diabo. Não deixe isso entrar no teu coração. A pergunta que eu quero te fazer é: quais são os sentimentos que estão aí dentro e você faz de conta que não existe? E hoje precisa ser tratado em nome de Jesus. Como cristão, não podemos subestimar, então, irmãos, tais sentimentos. Pelo contrário, com a ajuda do Espírito Santo, devemos eliminá-los por completo. Está disposto a eliminar esses sentimentos hoje, em nome de Jesus? Não dê lugar ao diabo. Gostaria muito, irmãos, que ao sair daqui isso ficasse muito gravado no teu coração. Em cada situação da vida que vier sentimentos ruins, malignos, bater no teu coração, você lembre disso: eu não vou dar lugar ao diabo. O diabo está querendo me destruir e ele não vai permitir. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Você vai ver como os seus relacionamentos serão transformados. Segundo, então, irmãos, purifique o coração. E aí no texto de Efésios 4, 22 a 24 vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Isto é, irmãos, a gente tem que... é uma nova roupa. Jesus já nos lavou, nos purificou, irmãos, e às vezes nós queremos colocar roupas velhas. E a pior coisa que tem é isso, não é? Você tomou um banho, você está cheiroso. Por acaso você vai no cesto de lavar roupa e coloca uma roupa suja? Não, você vai lá no seu guarda-roupa, pega uma roupa cheirosinha, não é verdade? Limpa. Mas às vezes, irmãos, espiritualmente a gente está voltando a pegar roupas velhas, roupas mal cheirosas, e a gente se veste, e não combina.
Espírito Santo está te lavando, falando, estou te entregando uma roupa nova. Ele não está dando uma recascudada na tua roupa, ele está dizendo, eu estou te dando uma roupa nova, novos sentimentos. Ele está nos ensinando a viver, e às vezes a gente volta para as roupas velhas. O texto fala, revestir-se de um novo homem, uma nova postura, irmãos. Temos que entrar nesse processo, porque quando entramos nesse processo, vai gerar em nós um descanso para a alma. Jesus vai dizer para nós que vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, aprender de mim, e assim vocês encontrarão descanso. Está disposto a ir até Jesus hoje e acalmar esse coração que às vezes está com tanta coisa dentro, às vezes acalmar essa mente? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Descanso para a alma, encontrar paz e alívio para as cargas e dores da vida. Talvez você carregue muita coisa, coisas da infância, coisas da adolescência, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, sentimentos de mágoa. A questão é, estamos dispostos a ter Jesus e abandonar isso? Nesse relacionamento com Jesus, nós somos libertos e encontramos descanso para a nossa alma, e somos libertos da raiva, da inveja, do medo. E a gente deve, irmãos, viver algo que está lá em Filipenses 4, 6, 7, ter a mente e os sentimentos e o coração guardados em Jesus. E como a gente vê isso, irmão? A gente vai ver isso na vida. Você está abandonando sentimentos velhos? Está encontrando paz? Ou seu coração vive atribulado e vive numa guerra constante com o mundo, eu diria, sempre bravo, sempre irritado, sempre ali lembrando de situações, ou fugindo da pessoa A, B ou C? Irmãos, então ainda os sentimentos não estão guardados em Jesus. Se assim é, os sentimentos não estão guardados. Para estar guardado em Jesus, a gente vai ver na vida que essa pessoa começa a viver uma transformação. Então, atitudes necessárias. Primeiro, guarde o seu coração. Significa proteger, zelar, preservar, resguardar e manter essas emoções em Jesus. Você está protegendo o seu coração em Jesus? Até então, irmãos, antes de você conhecer a Deus, você reagia conforme esse mundo. Você reagia com violência, você reagia com mágoa, você reagia com indiferença, você guardava mágoa, você guardava ódio das pessoas. Hoje a proposta de Jesus é o contrário para mim e para você. A proposta é, olha, venha e se proteja em mim, disse Jesus. Você não precisa mais viver assim. Você pode encontrar descanso, você pode verdadeiramente encontrar essa proteção em Deus. Significa se proteger nele, então, se preservar nele, se resguardar nele. É correr para Jesus quando alguém quer ferir o nosso coração. Para onde você vai quando alguém te fere? A proposta de guardar o coração é: corra para Jesus. Envolve evitar pensamentos e sentimentos malignos. Provérbios 4:23 vai dizer: tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Seu coração está guardado em Jesus? Ou você vive sendo de alguma maneira machucado, vive se ferindo? E hoje eu te convido, vá até Jesus e deixe Ele guardar o seu coração. Uma outra questão: purifique então o seu coração. Em Tiago 4:8 vai dizer: purifique o coração. Isso significa limpar, remover as impurezas, santificar, despoluir. É fazer aquela faxina, irmãos. Eu sei que as meninas aqui, eu acho que até os maridões entram nisso também, de fazer faxina, não é? Vamos limpar a casa. E eu sei que dá trabalho, não é verdade? E você precisa de repente lavar quintal, lavar isso, lavar aquilo outro, limpar isso ou aquilo, dá trabalho. Mas, irmãos, é bem legal ter uma casa com cheiro de casa limpa. Não é legal você entrar na casa com esse cheiro gostoso? Agora, e o nosso coração? Às vezes nós tratamos melhor a nossa casa do que o próprio coração. Você consegue purificar o seu coração? Ou se Jesus chega perto e for cheirar o nosso coração, tem aquele cheiro da mágoa, o cheiro do ódio, o cheiro da inveja, o que Jesus vai sentir? Precisamos, irmãos, despoluir, abandonar
deixando que o Espírito Santo entre e vá lavando cada parte. Eu sei, irmãos, que houve situações da vida que talvez doeu, e doeu muito, mas está na hora agora de ser cuidado por Deus. Está na hora de permitir que Ele venha e te purifique, e remova toda a sujeira espiritual, toda a sujeira da alma, e passar a ter uma nova vida em Deus, em nome de Jesus. É ter um coração como teve ali José do Egito, quando, apesar de ele ter sido abandonado pelos irmãos, jogado numa cova, apesar de ele passado toda essa decepção familiar, de ser vendido como escravo, você vai ver lá em Gênesis que ele permanece com o coração dele fiel a Deus, ao ponto que no último capítulo de Gênesis, quando os irmãos dele estavam bem preocupados o que ele ia fazer, ele absolve os irmãos. Fique tranquilo, isso aconteceu na minha vida, foi para a glória de Deus. Foi para que hoje eu estivesse, José do Egito falando, foi para que hoje eu estivesse nesse cargo, nessa posição de ser a segunda pessoa mais alta do Egito, para hoje abençoar tantas casas e famílias, inclusive a nossa família. José dizendo aos irmãos, os irmãos depois ficaram preocupados, depois que o pai morre, vão até ele, e ele fala, olha pai, falei que já perdoei vocês. Vamos ter esse coração em nome de Jesus, de perdoar, de verdadeiramente viver essa nova história, porque o Deus que cuidou o coração de José do Egito é o mesmo Deus que cuida do teu, cuida do meu coração. Purifique, perdoa então e peça perdão pelas atitudes. Quem você precisa perdoar hoje? Perdoar significa liberar alguém de uma dívida. E eu digo para ti que talvez você tenha alguém que você ainda não liberou, irmãos, essa pessoa da dívida. E às vezes, talvez no seu pensamento, você esteja pensando, mas é injusto eu liberar. Os meus 2 filhos passaram por esta fase do injusto. Agora nós estamos vivendo isso no Lucas. É injusto isso. E talvez você esteja agora pensando, talvez você esteja pensando, mas é injusto, essa pessoa me abandonou. Essa pessoa me traiu. Essa pessoa, em vez de me guardar, em vez de cuidar de mim, essa pessoa de alguma forma, ela fracassou contigo. E a pergunta é, está disposto a liberar essa pessoa dessa dívida, como Cristo fez com a gente? Está disposto a cancelar o ressentimento e essa exigência de compensação? Talvez você esteja aí aguardando, esperando que algo aconteça que venha ferir essa pessoa. Perdoar e pedir perdão é abrir mão da mágoa e perdoar quantas vezes for necessário, como está no texto aí no versículo 32. Está disposto a perdoar hoje, para que venha verdadeiramente viver um novo tempo? Não tem como crescer na fé, irmãos, com o coração ferido. Não tem como crescer em Deus. Você pode ter atitudes, você pode se igrejar, você pode entender todo o esquema de uma igreja, ser bem sucedido nela. Mas eu estou falando não disso, estou falando da sua caminhada com Deus, porque sim, o Espírito Santo vai falar para ti, filho, você tem que perdoar. Enquanto não fizer, irmãos, a gente fica parado. Então, em nome de Jesus, vamos purificar o coração, vamos passar a ter a mente e o coração guardado em Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo nos guardar, nos proteger e nos levar para um novo patamar. Vamos perdoar aqueles que precisamos. E terceiro, irmãos, passo importante, acrescente a sua fé. Se o primeiro não deu lugar ao diabo, se o segundo tem que purificar, e o terceiro você tem que acrescentar. O que você acrescentou nesses anos de caminhada com Deus? Quais foram os novos sentimentos que você gerou? O texto vai dizer em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos. Uma ordem, sejam, não é opcional. O apóstolo dizendo para a igreja, vocês precisam ser, vocês agora são de Deus, vocês têm que acrescentar esses novos sentimentos, é ter, irmãos, o mesmo sentimento de Jesus. Em Filipenses 2:5 vai dizer para nós que eu e você devemos abrigar agora os mesmos sentimentos de Jesus, e como cristãos devemos acrescentar esses novos sentimentos em nossa vida. Então, algumas atitudes necessárias,
Acrescentar a sua fé. O que você tem acrescentado à sua fé, irmãos? O que você tem acrescentado no decorrer desse ano? O que você acrescentou de novos sentimentos à sua fé? Se você fazer uma pergunta direta, nesse ano, a gente vai virar o ano, estamos em setembro. Você carrega ainda coisas lá atrás? Não acrescentou nenhum perdão? Não acrescentou nenhuma atitude de bondade? Continua com o coraçãozinho duro, indiferente em relação à dor do outro? Não acrescentou um pouquinho de bondade? Não acrescentou um pouquinho de misericórdia? O irmão pode estar ruim, pode estar sofrendo, mas você está ali. O que nós temos acrescentado? Nós somos filhos de Deus agora. O que nós temos acrescentado à nossa fé? Em 1 Pedro 1, dos 5 ao 7, vai falar: acrescente a sua fé. E ele vai citando ali sentimentos. E vai dizendo: olha, é necessário você acrescentar a fé, o amor, a bondade. E ali Pedro vai citando o que nós temos acrescentado. Nós precisamos nos revestir-se de amor, de novos sentimentos, como o amor, como está lá em Colossenses 3,14. Nos tornamos uma pessoa mais amorosa esse ano. Vamos virar esse ano como pessoas reconhecidamente mais amorosas, como um pai mais amoroso, como uma mãe mais amorosa, como um filho mais amoroso. Nós vamos nos virar esse ano assim, me tornei uma pessoa mais amorosa, ou me tornei uma pessoa mais rabugenta, mais murmuradora, mais intragável, mais dura. Precisamos revestir-se então de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência, como está lá em Colossenses 3,12. Essa é uma característica nossa: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Ou estouramos por tudo, e é uma marca nossa: estouramos por tudo. Cuidado, chegou a pessoa, né? A pessoa blockbuster, ela chega e estoura a porta-voz. E precisamos também desenvolver os frutos do Espírito Santo, que é mais fácil decorar do que tê-los. Os frutos do Espírito Santo é o resultado, irmãos, do nosso crescimento espiritual na nossa vida cristã. E não é para a gente colocar como se fosse um quadro, algo para a gente somente admirar e achar bonito. É o resultado da nossa caminhada com Deus. Não tem como forçar tê-los. É o nosso relacionamento com Deus que gera o fruto. É quanto mais próximo, quanto mais eu abandono pecados, quanto mais eu abandono sentimentos ruins, quanto mais eu vou para a olaria de Deus, eu permito que Ele me molde. Esses frutos são desenvolvidos. Esses frutos são desenvolvidos na hora da dor, na hora da perseguição, na hora da tribulação, na hora que as coisas não são conforme eu quero. Esses frutos são desenvolvidos assim. E esses frutos, então, na vida do cristão, vou citá-los, são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu sei que a maioria aqui talvez já tenha ouvido eles, alguns têm na mente, mas eu convido, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos aproximar de Deus para desenvolvê-los. Em vez de ser manter os sentimentos malignos, essa criptonita que está te destruindo, que tal agora desenvolver domínio próprio e falar: acabou essa bagunça que o inimigo está fazendo na minha vida e no meu casamento? Aleluia. Que tal desenvolver fidelidade e falar: acabou. Até então você ficava indo para lá e para cá. Até então tendo dificuldade em ter compromisso com as coisas. Agora não, agora eu tenho fidelidade. Agora eu vou me tornar uma pessoa amável. Agora eu vou ser uma pessoa paciente. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Portanto, precisamos desenvolver e acrescentar novos sentimentos no nosso coração. Assim como uma árvore saudável não gera frutos naturalmente, um cristão saudável também vai ser natural na nossa caminhada com Deus. Para nós finalizarmos então o versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, vai dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mas eu grifei aí, é completamente. Talvez, irmãos, no término dessa mensagem você esteja pensando: mas pastor, eu já cresci. Mas é completamente. Tem espaço para crescer? Então vamos crescer. Não é, irmãos, a caminhada com Deus não é somente
uma melhorada, uma recalchutada. Aquela melhoradinha, sabe quando você tem um carro para vender, você dá aquela melhoradinha para ver se vende rápido? Não é isso. É ser completamente. Não é uma fachada, não é adaptar-se, irmãos, a um vídeo de igreja. É verdadeiramente entrar no processo. Nosso compromisso, irmãos, é com Deus, e Deus espera que a gente seja completamente transformado. Tenhamos completamente novos sentimentos. E eu te convido você a entrar nessa comigo. E algumas perguntas para você pensar. Você tem dado lugar ao diabo? Existem velhos sentimentos em seu coração? Se tem dado lugar. Se o diabo está operando ou não, mas tem dado lugar. Tem velhos sentimentos que precisam aí ser abandonado nessa noite. Que precisa ser abandonado desses sentimentos. Filho, colegas de trabalho, pai, mãe, que precisa ser abandonado nessa noite. Em sua caminhada com Deus, quais novos sentimentos foram apresentados? Não foi, irmãos, questão para você olhar. Espírito Santo, me ajude nisso. Porque não está sendo apresentado algum problema na sua caminhada com Deus. Se você não está sendo incomodado a mudar alguma coisa em relação a sentimentos, talvez você está vivendo uma religiosidade. Talvez um impostor assumiu a cena. E eu gostaria que hoje você perguntasse: Deus, quais são os novos sentimentos? Está tendo novos sentimentos? Peça que o Espírito Santo te ajude a purificar seu coração. Gostaria que nós fizéssemos essa oração. E nesse momento, então, gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo, falasse agora, falasse: Deus, eu ouvi aí a mensagem do pastor, legal. Talvez você tenha concordado ou não, mas a questão que eu gostaria que você perguntasse para o Espírito Santo. E peça ajuda a Ele para purificar o seu coração. Irmão, até quando você vai carregar isso? Talvez hoje o Espírito Santo vai falar: cara, abandona essa rejeição, abandona essa mágoa, abandona essa tristeza. E eu te convido hoje a você entrar nesse processo. Talvez, assim como eu um dia não entendi que os sentimentos eram a minha criptonita, talvez hoje você está entendendo isso. Mas da mesma forma que Deus trabalhou em mim e está trabalhando, Ele trabalha em você. Talvez você precise levar até Jesus e falar: Deus, olha, eu estou agora com um sentimento aqui de abandono. Mas saiba que Ele está contigo todos os dias. E digo com muita humildade: você não está abandonado. Talvez você esteja vivendo um sentimento de rejeição, em busca de uma aprovação, de uma aceitação. Mas quero te dizer e te lembrar que você é amado por Deus. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus da forma que tu és. Muito amado. Talvez a vida te maltratou, está te maltratando. E talvez até mesmo o seu relacionamento com Deus te gerou alguma situação de sentimento, uma certa revolta, uma certa incredulidade, uma certa situação: Deus, eu não acredito, eu sempre te servi, e por quê? E por quê? Por quê? Por quê? Vejo todo mundo andar menos a minha vida. Talvez hoje você precisa falar: Deus, eu quero abandonar também esses sentimentos, porque o Senhor é meu Deus. Abandone essa revolta contra Deus. E pasme, como muitas vezes temos pessoas magoadas com Deus dentro da igreja, pessoas chateadas com Deus, pessoas revoltadas com Deus. Eu te convido hoje você a liberar esses sentimentos em nome de Jesus. Talvez o mais polêmico, te convido hoje a
Você sabe que isso está doendo aí dentro. Durante quanto tempo, irmãos, eu estive sentado nesses bancos, falando que tudo estava bem, mas não estava. Com raiva das coisas, com raiva das situações, com mágoas dentro do coração. Até que eu deixei que o Espírito Santo cuidasse dos meus sentimentos. Faça isso agora. Talvez você vai precisar dizer: Espírito Santo, sozinho eu não ajudo não, eu não vou conseguir, mas Ele está aí para te ajudar. Ele está aí para te ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Talvez você vai precisar pedir perdão, mas o mesmo Espírito que agora te revela essa necessidade é o mesmo Espírito que vai te capacitar a procurar as pessoas quando você tem falhado. Porque enquanto você não fizer isso, a sua vida vai ficar também paralisada e você vai dar lugar ao diabo. Então, em nome de Jesus, assume seu compromisso com Deus. Talvez tudo na sua casa para ser diferente está faltando o seu perdão. E eu peço a ti, pare de fugir. Vá lá e peça perdão. Vá lá e enfrente as situações, irmãos, com humildade, mas em frente no nome de Jesus. E quero te convidar a você a assumir um compromisso com Deus, de revestir-se de novos sentimentos. Fala: Deus, eu não quero mais viver o velho. Você não é chamado para viver o velho, você é chamado para viver o novo em Deus. Não é uma recalchutada, irmãos, é uma transformação por completo, é uma nova história que Deus tem para você. Fala: Deus, eu quero ter novos sentimentos. Eu não quero mais que esse sentimento seja uma criptonita na minha vida. Quero viver o novo em nome de Jesus. Pai amado, nós te glorificamos, ó Pai, porque a tua palavra é poderosa. E nessa noite, Pai, nós oramos a ti, Pai, visitando a vida de cada irmão, de cada irmã. Tu sabes, ó Pai, como eles se encontram, e talvez se encontram, Pai, como muitas vezes estive aí nos bancos, e tu conheces a minha história. E da mesma forma, Pai, que o Senhor me visitou aí nos bancos e foi me restaurando, foi me cuidando dos meus sentimentos, faça isso com os meus irmãos também para a tua glória. Oh Pai, vai quebrando toda a cadeia, toda a malignidade na autoridade do Teu nome. Pai amado, não haverá morte nos relacionamentos, não, Pai, vai ter relacionamentos sendo restaurados para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Às vezes esse casamento, essa família, tudo que está precisando, ó Pai, é de um perdão, e nós oramos a Ti, ó Pai, que toda falta de perdão, toda malignidade seja quebrada agora na autoridade do Teu nome. Pai amado, o inimigo não vai continuar trabalhando nessa mente, não vai continuar trabalhando nesse coração, nesses sentimentos. Nós rejeitamos na autoridade do Teu nome. Oh Pai, em nome de Jesus, correntes sejam quebradas agora, e haja o fluir do Teu Espírito, Senhor, nesse momento, trazendo vida, Pai, trazendo novos sentimentos, em nome de Jesus, levantando a Tua igreja para a Tua glória. Eles são Teus filhos, eles são amados do Senhor, eles são pessoas que o Senhor tem dado uma nova história, Pai. E esse amor que o Senhor já derramou no coração deles vai se espalhar por toda a família, vai se espalhar por onde eles vão, vai espalhar nos relacionamentos deles, ó Pai. Esta alegria que há no Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, Pai. Chega de andar triste, chega de andar desanimado, chega de andar, ó Pai, ali sentindo-se abandonado. Chega, Pai, o Senhor é um Deus que nos abraça nessa noite, o Senhor é o Deus que nos acolhe nessa noite, o Senhor é o Deus que nos chama para perto nessa noite. Oh Pai, nós te glorificamos, ó Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vai visitando, ó Pai, cada um, vai fortalecendo, ó Pai, alegria no rosto, ó Pai, a paz que excede todo entendimento. Chega de tempos de guerra, Senhor, chega, Senhor, chega, Senhor, chega. É tempo de paz, é tempo de conserto na tua vida, é tempo de ter relacionamentos restaurados, é tempo de ter família restaurada em nome de Jesus, é tempo de viver um novo tempo em Deus. Não é uma questão de acomodar-se, de fazer de conta, é encarar agora a situação e assumir o compromisso com Deus e falar: Deus, está nascendo agora um novo tempo. Deixa que o Espírito Santo te visite, te toque de forma poderosa agora. Deixa que o Espírito Santo revele como estão as situações. Deixa as
porque Ele é com você, meu irmão. Ele é com você. Você vai ver como vai viver agora um novo tempo em Deus. Um novo tempo em Deus. Você vai ver agora a sua família sendo impactada pelo poder de Deus. Essa criptonita já caiu por terra em nome de Jesus. Olha o Senhor tratando você, te erguendo para o novo tempo, para a glória dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé, e eu gostaria, antes de nós irmos embora, cantarmos uma velha canção.